Você já parou para pensar no que acontece quando você fala com convicção? Hoje eu escolho ser feliz? Parece só uma frase bonita, né? Mas e se eu te dissesse que repetir 6 frases poderosas todo santo dia pode reprogramar sua mente, aumentar seu foco, sua confiança e ainda transformar sua identidade em apenas 21 dias? Isso mesmo! E quem garante isso é ninguém menos que Tony Robbins, um dos maiores especialistas em transformação pessoal do mundo. O que você vai aprender aqui não é mágica, é neurociência aplicada à sua rotina. Então fica comigo até o final, porque você vai sair desse vídeo diferente de como entrou. E só para começar, já se inscreve no canal, acordar e já pegar o celular. Ver notificações, problemas, cobranças. Parece familiar? A maioria das pessoas começa o dia no piloto automático, sendo bombardeada por estímulos externos antes mesmo de tomar um gole de café. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de hackear esse momento, os primeiros minutos da manhã, e transformá-los na ferramenta mais poderosa que você tem para mudar sua vida? Tony Robbins fala sobre isso com clareza. É ali, nos primeiros instantes do dia, que você decide quem vai estar no controle: você ou o mundo. Acordar e repetir conscientemente 6 frases, todos os dias, é como dar comandos diretos para o seu cérebro. E não estamos falando de qualquer comando. São frases curtas, mas carregadas de intenção, que atuam como gatilhos de identidade. Você deixa de ser quem você foi ontem e começa a se programar para quem você quer se tornar hoje. E por que isso funciona? Porque sua mente inconsciente está mais receptiva logo após acordar. É nesse estado que sua mente absorve com mais facilidade as mensagens que você envia. Não é sobre mágica, é sobre neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de se remodelar. É sobre dar um novo direcionamento aos seus pensamentos, ao invés de deixar que os mesmos padrões automáticos te controlem. Imagina só. Você abre os olhos e, ao invés de correr para o celular, você respira fundo e declara com convicção: hoje eu escolho ser feliz. Não importa se está chovendo, se a conta venceu, se o mundo está um caos. Essa frase, dita com intenção, é uma escolha. E uma escolha muda tudo. Muda o filtro com que você vê o mundo. Muda a forma como você responde às situações. Muda o seu estado interno. Robbins diz: mudança real acontece quando você muda seu estado. E estado é emoção em movimento. Então, ao repetir frases com poder emocional logo ao acordar, você não apenas repete palavras, você instala novas emoções. E emoção é o combustível da ação. Essas frases que você vai aprender não são mágicas por si só. O que torna elas poderosas é a repetição intencional. Repetir é gravar. E o cérebro humano aprende por repetição. O que hoje parece estranho ou artificial, com o tempo se torna natural. Afinal, você não aprendeu a dirigir decorando um manual. Você aprendeu fazendo, repetindo, errando e ajustando. Com a mente é igual. A diferença é que a maioria nunca parou para se perguntar: o que eu ando repetindo para mim mesmo todos os dias? Pensamentos de dúvida, escassez, reclamação? Então, tá explicado o resultado. Agora, imagine o que acontece se você começar a repetir frases como: eu sou capaz, eu confio em mim, tudo conspira a meu favor. Isso cria uma nova trilha mental. É como andar por um novo caminho em uma floresta. No começo é difícil, parece que não leva a lugar nenhum. Mas quanto mais você caminha, mais o caminho se abre, mais natural ele se torna. E assim funciona a reprogramação mental. Tony Robbins fala muito sobre isso em seus eventos. Você não precisa esperar um trauma para mudar. Você pode escolher mudar agora. E tudo começa com pequenas decisões, como o que você decide dizer para si mesmo assim que acorda. Agora deixa eu te contar uma coisa que pouca gente sabe.
mas que pode mudar completamente o jeito como você enxerga essas frases matinais. Palavras não são apenas palavras. Cada vez que você diz algo com emoção, você está ativando uma rede específica no seu cérebro. E essa rede começa a se fortalecer com o tempo. Tony Robbins chama isso de condicionamento emocional. Ou seja, você começa a associar certas palavras a sensações internas. E isso tem um poder enorme. Porque, no fundo, tudo que você busca, sucesso, dinheiro, paz, amor, é por causa da emoção que você acredita que essas coisas vão te trazer. Mas e se você pudesse acessar essas emoções antes mesmo de alcançar essas metas? E se você pudesse começar o dia se sentindo forte, grato, focado, só por decidir sentir isso? Essas 6 frases que vamos explorar ao longo do vídeo não são para enfeitar a parede. Elas são como atalhos emocionais. Cada uma delas foi escolhida porque ativa uma resposta específica: autoconfiança, presença, gratidão, propósito, felicidade e ação. Não são frases aleatórias. Elas foram desenvolvidas com base em princípios de psicologia, programação neurolinguística e modelagem de comportamento. E aqui entra um ponto-chave da PNL. Você pode mudar sua vida mudando a maneira como se comunica consigo mesmo. Então, pensa comigo. Se você acorda dizendo, "Hoje eu escolho ser feliz", você está ativando uma escolha, um direcionamento. Não é um desejo, é uma decisão. E quando você toma decisões, seu cérebro sai do modo vítima e entra no modo protagonista. Você provavelmente já percebeu como um simples pensamento negativo pela manhã pode arruinar o seu humor pelo resto do dia, certo? Agora, imagina o efeito contrário. E se ao acordar, você decidir implantar na sua mente frases que te elevam, que te colocam em um estado de clareza, ação e otimismo? Isso não só muda seu humor, muda sua postura, muda a forma como você fala com os outros, muda como você reage aos problemas. Robbins sempre diz que o seu mundo externo é reflexo do seu mundo interno. E essa prática matinal é justamente para isso. Reformar seu mundo interno todos os dias, em pequenos blocos de construção emocional. E olha só, isso aqui não é sobre pensamento positivo bobo. Não estamos falando de fingir que tá tudo bem quando não tá. Estamos falando de treinar sua mente para ser forte, mesmo quando o mundo lá fora estiver desabando. Quando você diz com firmeza, "Eu confio em mim", mesmo sentindo medo, você está ensinando seu cérebro que é possível avançar mesmo com insegurança. E sabe o que acontece com o tempo? Aquela voz interna crítica começa a perder força, e uma nova voz, mais encorajadora, mais firme, mais leve, começa a crescer. E isso muda tudo. Porque a forma como você fala com você mesmo é a base de tudo que você constrói por fora. Esse processo não é instantâneo, é um treinamento, igual à academia. Você não vê o resultado no primeiro dia, mas sabe que se seguir firme, algo dentro de você vai mudar. Robbins fala que a repetição é a mãe da maestria. E é justamente repetindo essas frases com intenção que você domina a sua mente. Não é sobre convencer os outros de nada, é sobre finalmente convencer a si mesmo de que você é capaz, digno e pronto. E quanto mais você reforça essas crenças, mais o mundo começa a responder à sua nova vibração. Porque sim, o mundo lá fora sente quando você muda por dentro. Agora vamos entrar em algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Por que repetir algo muda tanto a forma como você se sente e age? A resposta está na ciência. Mais especificamente, na forma como o seu cérebro aprende e se adapta. Existe um conceito chamado neuroplasticidade, que basicamente diz que seu cérebro está sempre em construção. Cada pensamento que você tem, cada palavra que você repete, cada emoção que você sente com frequência. Tudo isso cria conexões neurais, e quanto mais você repete, mais forte essa conexão fica.
É como trilhar o mesmo caminho em um campo de mato alto. No início, o caminho é difícil, a vegetação atrapalha, você tropeça. Mas à medida que continua passando por ali, o mato vai cedendo, o solo se acomoda e o caminho se torna mais fácil. Com o cérebro é a mesma coisa. A repetição constrói um novo caminho mental. E isso tem o poder de mudar sua vida. E o mais interessante é que isso não é só teoria. Pesquisas mostram que repetir afirmações positivas pode reduzir níveis de estresse, aumentar a autoestima e melhorar a performance em tarefas do dia a dia. Um estudo publicado na Social Cognitive and Affective Neuroscience revelou que repetir frases de afirmação ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa e à autopercepção, o que significa que você literalmente começa a se enxergar de forma diferente quando repete certas frases com intenção. E Tony Robbins já vem falando disso há décadas. Ele entende que, para você criar uma nova identidade, precisa alimentar sua mente com novas mensagens. Não adianta querer ter mais autoconfiança se tudo que você repete mentalmente é "eu não sou bom o suficiente". Você precisa substituir isso por comandos positivos, claros e consistentes. E é aí que essas 6 frases entram. Essas frases funcionam como gatilhos emocionais programados. Elas não apenas reforçam quem você quer ser, elas vão apagando, pouco a pouco, aquela identidade velha, cheia de dúvidas, medos e autossabotagem. E por que elas funcionam logo pela manhã? Porque é nesse momento que o seu cérebro ainda está em uma frequência mais lenta, mais receptiva. Sabe quando você ainda está meio sonolento, meio acordado? Esse é o estado ideal para inserir novas crenças, porque sua mente consciente ainda não ativou todos os filtros. Então, quando você diz, "Hoje eu escolho ser feliz", essa frase entra direto, sem resistência. E com o tempo, ela deixa de ser uma frase. Ela vira uma convicção. Você começa a acordar feliz, não porque tudo está perfeito, mas porque você condicionou sua mente a buscar o melhor de cada dia. E aqui tem um detalhe que muita gente ignora. Não é só o que você fala, mas como você fala. A entonação, a emoção, a postura do corpo. Quando Tony Robbins ensina sobre afirmações, ele sempre fala da importância do estado físico. Ele te faz levantar, respirar fundo, abrir o peito, falar com força. Porque seu corpo influencia diretamente suas emoções, e suas emoções influenciam seus pensamentos. Então, não basta dizer as frases de qualquer jeito. Tem que sentir. Tem que colocar energia. Tem que declarar com o corpo inteiro. Quando você faz isso por 21 dias, todos os dias, você começa a ver resultados reais. Você começa a pensar diferente, se comportar diferente, atrair situações diferentes. Agora, pensa comigo. Se você passa anos ouvindo críticas, julgamentos e pensamentos de escassez, o que acontece com a sua autopercepção? Ela se deforma. Você começa a acreditar em mentiras sobre si mesmo. Mas se por 21 dias você for disciplinado em afirmar quem você quer ser, a sua identidade começa a se realinhar com seu verdadeiro potencial. Não com o que o mundo disse que você é, mas com aquilo que você decide ser. E essa decisão diária, simples, de repetir frases com poder, é o primeiro passo para isso acontecer. Agora que você já entende o poder da repetição, vamos falar sobre o desafio dos 21 dias. Muita gente acha que mudança acontece num estalo, como num passe de mágica. Mas a realidade é outra. A mente precisa de tempo, consistência e repetição para absorver um novo padrão. Tony Robbins fala que a mudança duradoura é criada quando você se compromete com uma nova identidade. E é exatamente isso que esse desafio propõe. Por 21 dias, você vai se comprometer com uma nova versão de si mesmo. E como? Falando.
repetindo, todos os dias, mesmo que esteja cansado, mesmo que ache que não está funcionando, porque no começo parece que não faz diferença. Mas é aí que mora o segredo. A transformação está acontecendo por dentro, invisível aos olhos, mas sentida nas pequenas decisões do dia. A proposta é simples, mas poderosa. Durante 21 dias, assim que acordar, você vai declarar as 6 frases. Não é para recitar como um robô. É para falar com alma, com presença, como se estivesse plantando sementes no seu jardim mental. Porque é isso que você estará fazendo. E cada dia é uma nova oportunidade de regar essas sementes. No início, pode até parecer artificial. Você pode pensar, mas eu não acredito nisso ainda. E tá tudo bem. Não é sobre acreditar de cara. É sobre se abrir para acreditar. É sobre permitir que algo novo entre. É sobre, aos poucos, ir limpando o terreno da mente, tirando as ervas daninhas da dúvida, do medo, da culpa e plantando frases que geram força, foco, direção. Muita gente começa empolgada, mas para no meio do caminho. Por quê? Porque os resultados não são imediatos, porque a mente antiga começa a resistir. A velha identidade tenta voltar. É como um elástico puxando para trás. Mas aí entra o seu papel, insistir mesmo quando não vê. Tony fala que as decisões que tomamos nos momentos em que estamos cansados, sem vontade ou sem clareza, são as que moldam o nosso destino. Então, se você atravessar essa fase inicial de resistência e se manter firme por 21 dias, você vai sair do outro lado diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como vê o mundo. E isso muda tudo. Durante esse processo, você vai notar pequenas coisas acontecendo. Você vai perceber que responde com mais calma às situações que antes tiravam sua paz. Vai começar a se ouvir mais. Vai tomar decisões com mais firmeza. Vai se enxergar com mais compaixão. E tudo isso vem de onde? De frases simples que você decidiu repetir. Parece pequeno, mas não é. Porque a mente é treinável. E quanto mais você reforça uma ideia, mais essa ideia se torna parte de quem você é. Robbins ensina que identidade é o sistema operacional da sua vida. Então, se você muda sua identidade, muda todo o resto. E essa identidade é moldada pelas histórias que você conta para si mesmo todos os dias. Agora pensa comigo. Se você dedicar menos de 5 minutos por dia para declarar essas frases, o que pode mudar na sua vida em 3 semanas? São só 21 dias. E ainda assim, esse pequeno compromisso pode redefinir o que você acredita sobre si mesmo. Você vai parar de reagir tanto ao mundo externo e vai começar a criar um mundo interno mais forte, mais estável. E quando o seu mundo interno muda, sua energia muda. E com ela, seus comportamentos, suas escolhas, suas relações. Porque tudo começa com o que você alimenta aqui dentro, na sua mente. E essas frases são o primeiro alimento de um novo ciclo. Um ciclo em que você não é mais refém das circunstâncias, mas o autor consciente da sua história. Mas talvez você esteja se perguntando agora: e se eu esquecer? E se eu não conseguir manter os 21 dias? A resposta é simples. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser constante. Não se trata de não falhar, mas de voltar sempre que escorregar. E é por isso que ter suporte e conteúdo que te lembre da sua jornada é tão importante. Aqui neste canal, a gente está construindo um espaço onde você pode se reprogramar todos os dias, passo a passo. Então, se esse conteúdo já está fazendo sentido para você até aqui, aproveita agora e se inscreve no canal. Isso garante que você receba mais vídeos como esse, com ferramentas reais de transformação, e ajuda lá a manter sua mente focada no que realmente importa. E se você ainda tem dúvida se isso tudo funciona, deixa eu te contar algo que vem direto das palestras de Tony Robbins.
Ele diz que a sua vida muda no momento em que você toma uma nova decisão, com consistência. E repetir essas frases não é só uma prática, é uma decisão. Uma decisão de não mais aceitar o piloto automático, de não mais se deixar levar pelo que os outros dizem, pelo que o medo diz, pelo que o passado diz. É uma forma de declarar todos os dias: eu estou no comando. E isso é mais poderoso do que qualquer plano elaborado. Porque quando você muda sua energia, o plano certo aparece. As oportunidades vêm, as respostas chegam. E tudo começa por um pequeno ato: repetir com convicção palavras que te fortalecem. Vamos falar sobre a frase mais poderosa de todas: hoje eu escolho ser feliz. Parece simples, né? Mas essa frase carrega uma chave poderosa, a de que a felicidade é uma escolha, não uma consequência. Muita gente vive esperando: quando eu tiver dinheiro, vou ser feliz. Quando eu estiver com alguém, vou ser feliz. Quando tudo der certo, aí sim. Mas, e se for o contrário? E se ao escolher ser feliz agora, você desbloqueia as portas para que tudo dê certo? Robbins fala que felicidade é um músculo. Você treina, exercita e um dia percebe que ela não depende de nada externo. E é exatamente isso que essa frase faz. Ela te coloca como protagonista. Te lembra que você tem o poder de direcionar seu foco, mesmo no caos. E aqui entra um ponto de virada. Quando você acorda e escolhe conscientemente um estado emocional, você está se antecipando ao dia. Está se preparando, criando uma armadura emocional. Porque vamos ser honestos, o mundo lá fora vai te testar. Vão acontecer imprevistos, alguém vai te irritar, alguma notícia vai te desanimar. E se você não tiver plantado sua emoção antes, vai ser levado pela correnteza. Mas se você já acorda dizendo: hoje eu escolho ser feliz, você está dizendo: eu comando o meu dia. Não são as circunstâncias que vão me controlar. E essa simples mudança muda sua energia, sua postura, sua força. Agora repara bem, quando você começa o dia com essa escolha, algo muda até na sua linguagem corporal. Seu corpo se alinha, sua voz fica mais firme, seus pensamentos se tornam mais claros, porque corpo, mente e emoção andam juntos. Robbins diz que a mudança de fisiologia é uma das formas mais rápidas de mudar o estado emocional. E quando você fala essas frases em voz alta, com o corpo ereto, respirando fundo, você está somando tudo: palavra, intenção e fisiologia. É como se você criasse uma versão sua mais forte a cada manhã. E essa versão começa a se tornar dominante, mais positiva, mais confiante, mais centrada. Então, se você chegou até aqui no vídeo, é porque algo dentro de você sabe que está pronto para essa virada. E para continuar nessa jornada com mais força, se inscreve no canal agora mesmo. Assim, você garante que vai receber mais conteúdos com essa pegada, diretos, práticos e transformadores. Porque você merece mais do que sobreviver aos dias. Você merece acordar todos os dias com poder, clareza e intenção. Agora, presta atenção em algo poderoso que talvez você nunca tenha ouvido. Se você não comanda a sua mente, o mundo vai comandar por você. E o problema é que o mundo, na maioria das vezes, não oferece foco, nem paz, nem propósito. O que o mundo entrega, especialmente logo pela manhã, é caos. Notificações, comparações, pressão, medo, julgamento. E se você não tiver um escudo mental, você absorve tudo isso sem perceber. É como sair na chuva sem guarda-chuva. Você vai se molhar. E esse escudo começa com uma decisão. Eu vou direcionar minha mente antes que ela seja dominada por influências externas. E é aí que as frases entram como ferramentas práticas. Elas funcionam como âncoras. Você acorda e se ancora em algo que você escolheu. Algo que você quer viver. Algo que representa quem você quer ser. Pensa só.
Você está num mar de pensamentos, emoções, obrigações, e de repente, no meio disso tudo, você declara em voz alta: tudo conspira a meu favor. Essa frase não é só um pensamento positivo qualquer. Ela é um comando. Ela muda seu foco. E onde vai o foco, vai sua energia. Tony Robbins fala isso o tempo inteiro. Se você foca no que falta, você sente escassez. Se você foca no que tem, você sente gratidão. E se você foca no que quer viver, você começa a agir de forma alinhada com isso. Então, toda vez que você repete essas frases, você está treinando sua mente a focar no que te fortalece, e não no que te drena. Isso não te torna cego para os problemas, só te torna mais forte para lidar com eles. E agora eu quero propor um exercício simples, mas poderoso. Se você está comigo até aqui, é porque esse conteúdo está te tocando de verdade. Então vamos fazer o seguinte: comenta aqui embaixo a palavra reprogramação. Simples assim. Só isso. Essa palavra vai ser o nosso código, o nosso sinal de que você está comprometido com essa transformação. E mais do que isso, ela mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, que está ajudando pessoas, que vale a pena ser espalhado para mais gente. Então, se você sentiu que esse vídeo te trouxe clareza, força ou até uma leve mudança interna, escreve reprogramação nos comentários agora mesmo. É o seu jeito de declarar que está nesse desafio com a gente. E lembra, toda vez que você fala ou escreve algo, você reforça isso no seu cérebro. Então, ao comentar, você não está só ajudando o canal, você está ajudando a si mesmo. Está dizendo de forma prática: eu assumo o controle, eu estou me reprogramando. E essa atitude tem mais poder do que parece, porque diferente de só assistir um conteúdo passivamente, comentar é uma ação. E ação reforça a intenção. Isso te coloca em movimento. E tudo que você quer mudar na vida começa com um movimento. Pequeno, consistente, diário. É exatamente esse o princípio das frases. Movimento emocional direcionado. Você escolhe o que sente, o que pensa e o que fala. Mesmo que no começo pareça difícil, artificial ou desconfortável, com o tempo você vai sentir: isso aqui sou eu, de verdade. A nova versão de você, sem os padrões antigos, sem a voz crítica que te limita, sem as repetições internas que te puxam para trás. E cada manhã se torna uma nova chance de se reconectar com essa versão mais forte, mais leve e mais centrada. Então, lembra disso. O mundo vai tentar te puxar, vai tentar te distrair, vai tentar te fazer duvidar. Mas você tem uma escolha. E essa escolha começa com uma frase, uma palavra, uma declaração. E agora, com um simples comentário: reprogramação. Escreve isso, sente isso, vive isso. Agora, deixa eu te contar um segredo que pode mudar completamente a forma como você vê a motivação. Ela não vem antes da ação, ela vem depois. Muita gente fica esperando se sentir animada, inspirada, empolgada para começar algo. E o que acontece? Não começa. Fica presa no ciclo da espera. Espera um momento certo, a disposição, o sinal do universo. Mas Tony Robbins ensina exatamente o contrário. Ação gera emoção. Ou seja, quando você age, mesmo sem vontade, a emoção que você precisa aparece. E é aí que as frases diárias entram como ferramenta de ignição. Porque você não depende mais do seu humor ou da sua preguiça matinal. Você cria um ritual, e esse ritual te coloca em movimento. E uma vez em movimento, o jogo muda. Pensa comigo. Qual é a sua rotina matinal hoje? Você acorda e já pensa no que precisa fazer? Nos problemas que te esperam? No que não deu certo ontem? Isso tudo gera uma carga emocional que vai com você o dia inteiro. Agora imagina acordar e começar o dia declarando: eu sou capaz. Mesmo que no fundo você ainda tenha dúvidas, só o ato de dizer já muda o seu estado. Você começa a se alinhar com essa energia.
E esse alinhamento é o que faz a motivação surgir. Porque você não está esperando sentir, você está criando o sentimento. E isso é extremamente poderoso, porque te tira da passividade e te coloca como protagonista da sua experiência. É como acender uma fogueira. No começo você tem só faíscas, um pouco de calor. Mas se você sopra, se alimenta a chama, em pouco tempo o fogo cresce. A motivação funciona igual. Quando você fala com convicção, eu sou grato pelo que tenho, eu me abro para o melhor que a vida pode me oferecer. Você está soprando ar na brasa do seu espírito, e com o tempo, essa brasa vira fogo. E o fogo te movimenta, porque não é sobre esperar se sentir bem para começar o dia com energia. É sobre usar essas frases como combustível emocional, mesmo nos dias mais difíceis. E vamos ser sinceros, os dias difíceis vão vir. Não existe motivação constante. O que existe é disciplina emocional. E repetir essas frases é uma forma de treinar essa disciplina. É você dizendo para sua mente: não importa o que esteja acontecendo lá fora, aqui dentro quem manda sou eu. E essa força interna começa a crescer. Você começa a perceber que não precisa mais das condições perfeitas para se sentir bem. Você cria bem-estar com palavras, com intenção, com foco, e isso é libertador. Porque você para de depender dos outros, das circunstâncias, da sorte, e começa a confiar em si mesmo, em sua capacidade de direcionar a própria energia. E tem mais. Quando você começa a repetir essas frases todos os dias, você começa a construir uma nova autoimagem. Robbins diz que todas as nossas ações são congruentes com a imagem que temos de nós mesmos. Se você acredita que é fraco, vai agir com hesitação. Se acredita que é incapaz, vai se sabotar. Mas se você começa o dia afirmando: eu tenho tudo o que preciso dentro de mim, essa crença vai se consolidando. E aos poucos, você começa a agir de acordo com ela. Você se posiciona diferente. Toma decisões com mais firmeza, fala com mais segurança, atrai novas situações. Então entenda, motivação não é o ponto de partida, é o resultado. E esse resultado vem da repetição diária de pequenas decisões. Como falar em voz alta o que você quer viver. Como se levantar com intenção. Como se lembrar todos os dias que você está no controle da sua energia. Porque no fim das contas, é isso que define sua vida. A qualidade da energia com que você acorda, pensa, sente e age. E essas frases são o seu treino diário para elevar essa energia, mesmo quando tudo parece te puxar para baixo. Existe uma coisa que pouca gente fala quando o assunto é mudança de vida. A verdadeira transformação não é visível no começo. Ela acontece por dentro, em silêncio, enquanto você ainda está na dúvida se está fazendo certo, se vai dar resultado, se vale mesmo a pena. Tony Robbins insiste nisso em seus eventos, mentorias e livros. Mudança duradoura é mudança de identidade. Ou seja, não adianta mudar hábitos sem mudar a forma como você se enxerga. E é justamente isso que essas frases fazem. Elas começam a alterar a sua percepção sobre quem você é. Quando você afirma todos os dias que é capaz, que merece, que está pronto, mesmo que ainda não veja os resultados, você está enviando um novo comando para a sua mente subconsciente. E ela responde com novas emoções, com novas ideias, com novos comportamentos. Talvez você não perceba nos primeiros dias, mas algo sutil começa a mudar. Você passa a se levantar com mais firmeza, a encarar os desafios com outro olhar, a parar de se sabotar nas pequenas coisas, a duvidar menos de si mesmo. Isso não acontece porque o mundo mudou. Acontece porque você começou a se lembrar diariamente de quem você é e de quem você pode se tornar. Esse é o poder das palavras. Quando usadas com intenção e repetição, elas esculpem uma nova estrutura interna. E essa estrutura vai sustentando pouco a pouco
os novos comportamentos que você precisa para alcançar o que deseja. É como construir a base de uma casa. Ninguém vê, mas é ela que segura tudo. E a razão pela qual tantas pessoas fracassam na mudança pessoal é porque tentam mudar só o que está fora. A rotina, a alimentação, o trabalho, os relacionamentos. Mas esquecem que tudo isso é reflexo do que está dentro. E o que está dentro é moldado dia após dia pelos pensamentos e palavras que você mais repete. Tony Robbins costuma dizer que você se torna aquilo que pratica com frequência. Então, se você pratica insegurança, dúvida, comparação, é isso que vai colher. Mas se pratica afirmações que elevam sua identidade, com o tempo você se transforma. É inevitável. E olha que interessante. Essa transformação não precisa ser dolorosa. Não precisa vir de um trauma, de uma crise, de um colapso. Ela pode começar com algo simples. Como repetir uma frase com o coração. Como parar por 5 minutos antes de tudo começar e se conectar com a versão de você que já existe, mas estava adormecida. Porque dentro de você já existe força, clareza, poder e propósito. Essas frases não criam algo novo. Elas apenas despertam o que já está aí, escondido debaixo do medo, da correria e da falta de presença. E isso é lindo, porque mostra que você não precisa procurar fora o que já tem dentro, só precisa ativar. Agora imagina como será a sua vida depois de 21 dias declarando essas frases com verdade. Você não será a mesma pessoa. E não porque o universo conspirou, ou porque algo mágico aconteceu, mas porque todos os dias você escolheu ser o seu próprio ponto de virada. Você decidiu que a história antiga já não te representa, que o medo não é mais seu conselheiro, que a dúvida não manda mais em você, e que é possível sim viver com mais intenção, mais consciência, mais leveza. Tudo isso começa e continua dentro de você. Então guarde essa ideia. Toda mudança real começa no invisível. Começa com uma decisão silenciosa, com uma frase repetida no escuro do quarto, com um pensamento novo que começa a ganhar força. E quando você alimenta esse novo com constância, ele cresce, ganha corpo, ganha voz. E um dia você percebe: eu sou outra pessoa. Não porque fingiu ser, mas porque construiu uma nova identidade, uma palavra de cada vez. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua está pedindo por mudança. E não uma mudança superficial, mas uma transformação de verdade. Aquela que começa no silêncio da mente e se revela nas atitudes, nas escolhas, na energia que você passa a carregar. Então, antes de qualquer coisa, obrigado de coração por ter ficado até o final desse vídeo. Isso já mostra que você está comprometido com algo maior, com uma nova versão de si mesmo, e que está disposto a dar passos reais na sua jornada de crescimento. A verdade é que não existem fórmulas mágicas, mas existem decisões poderosas. E uma das mais simples, e ao mesmo tempo mais transformadoras, é escolher o que você alimenta dentro da sua cabeça todos os dias. Essas 6 frases que a gente explorou ao longo do vídeo são como sementes. E o que você vai colher nos próximos meses depende da forma como você vai cuidar delas, todos os dias, por 21 dias. É um ciclo. Você planta, rega, protege e depois colhe. E se você seguir esse desafio com alma, com verdade, com repetição, não tenha dúvida, os resultados vão aparecer. Primeiro por dentro, depois por fora. E agora que você está nessa jornada com a gente, quero te pedir 3 coisas simples, mas muito importantes para fortalecer ainda mais esse compromisso. Primeiro, curte esse vídeo agora mesmo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ajuda ele a alcançar mais pessoas que também precisam dessa mensagem. Segundo, se inscreve no canal e ativa as notificações.
Assim você vai continuar recebendo vídeos com ferramentas práticas como essa que realmente te ajudam a crescer por dentro e por fora. Terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que você se importa. Pode ser um amigo, um parente, alguém que está passando por um momento difícil ou só precisa de um empurrãozinho para acordar diferente amanhã. Lembra, uma frase certa, no momento certo, pode mudar tudo. E a sua atitude de compartilhar pode ser exatamente esse ponto de virada para alguém. E claro, comenta aqui embaixo a palavra reprogramação, se você está dentro desse desafio. Essa palavra não é só um código entre nós, é uma declaração. Um símbolo de que você não está mais vivendo no piloto automático, que você está presente, consciente e decidido a criar uma nova realidade a partir de hoje. E para continuar essa transformação, já tem um novo vídeo te esperando aqui na tela. Clica nele agora mesmo, porque lá eu vou te mostrar outros hábitos mentais que você precisa eliminar urgentemente, se quiser manter essa nova identidade que você está construindo. Vai ser um complemento perfeito para tudo o que você aprendeu aqui. Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui. Que essas palavras plantem em você a coragem de continuar, mesmo nos dias difíceis. Porque você merece viver com mais presença, mais propósito e mais poder. E essa jornada está só começando.